Agora, veja aí. Mirassol. O Mirassol, Série A. Não tenho nada contra o Mirassol. Conheço a cidade. Mas o que é que danado o Mirassol vai fazer em Série A de Campeonato Brasileiro? O presidente Evandro Carvalho não é uma má pessoa. Quem convive com ele percebe isso. Mas ele se mostra, às vezes, extremamente despreparado para o cargo que exerce. Porque você não pode tirar o mérito de uma agremiação que monta uma estrutura, que faz um trabalho correto, que vai galgando fase a fase até chegar à primeira divisão do futebol nacional, sob a argumentação de que não tem torcida, de que é um time pequeno. Aí de cara a gente se lembra do Retrô, né? E olha que há algum tempo eu conversei com o Laércio, né, quando a gente trocava as ideias de como seria o clube dele, né, ainda com terreno no chão. Esse sarrafo foi subindo, até que um determinado momento, o Laércio já estava brincando pelo título estadual, já tinha sido vice-campeão pernambucano. Ele disse: Léo, minha trajetória vai ser muito parecida com a do Mirassol, cara. Eles têm uma estrutura muito boa e o Mirassol vai chegar à primeira divisão do futebol nacional. Aí o Mirassol chega e o presidente diz o que disse. A repercussão das palavras do presidente Evandro Carvalho na entrevista que concedeu a Beto Lago no podcast de primeira, essa repercussão foi maior do que a desclassificação do Botafogo na Copa Intercontinental de Clubes. Impressionante, cara. Ele não tinha noção, parecia que ele não tinha noção do que o público de uma rede social faz. Vocês acompanharam aqui a entrevista que Homero Lacerda concedeu no nosso programa Traíras, aqui no nosso canal no YouTube, né? Homero disse que comprava juízes, árbitros de futebol. Ele falava com a naturalidade e justificava pelo esporte tudo. E que ele não tinha noção do que estava falando, cara. Parecia que não tinha noção do peso das palavras. Escrevi sobre isso na coluna do Diário de Pernambuco desta segunda-feira. O peso das palavras é muito forte. Você tem que entender onde você está. Você tem que mensurar para quem você está falando. Você está falando para o mundo inteiro. Foi mais comentada essa entrevista do Evandro, como eu falei, do que as demais situações que ocorreram no Brasil inteiro. Saiu em vários programas de rede nacional, programas de TV, inclusive na Bandeirantes com a Renata Fã, Evandro falando essa questão do Mirassol. Aí você quer entender uma pessoa, se coloca no lugar dela, vai para o lugar do presidente do Mirassol. Como é que ele recebe uma declaração dessa do presidente? Se a gente parar para pensar, o Luquez falou até isso no Traíras, tem sentido o que ele fala no aspecto de você prefere um time com mais torcida, com maior respaldo, que tenha mais audiência, que dê maior audiência, do que um time que tenha menor, que seja mais humilde. Mas você não pode tirar o mérito, nem pode ceifar essa equipe de participar de uma competição por ela não ter chegado lá. De cara, como eu falei, lembramos o Retrô. O Retrô vai chegar à primeira divisão do futebol nacional. Vai sim. O Retrô nasceu grande. Falei isso aqui, comprei briga nas redes sociais quando falei que era clássico. O jogo do Retrô contra a Náutico Santa Esporte. Aí o Chuli foi no Traíras e falou que era clássico, sim. E com quem eu converso que lida diretamente com o futebol, encara o Retrô como sendo um clássico, porque não é pela tradição e pela história, ele tem 8 anos, 7 anos. O Retrô surgiu em 16, foi fundado em 17, em 2020 ele chega efetivamente à primeira divisão do futebol pernambucano e já é quinto colocado. Isso em 2020. Aí em 2022 ele é vice, 2023 ele é vice, 2024 ele não foi vice, porque perdeu nos pênaltis para o Náutico, num jogo em que o mascote, sem goleiro, termina perdendo um gol. Então o Retrô nasceu grande, efetivamente, e quando eu falo clássico contra os 3 grandes da capital, é que pelo fato de ele ter nascido grande, ele não há, quando você vai jogar Náutico Santa Esporte, previsibilidade nos jogos contra ele. Eu não digo que o Náutico Santa Esporte vai ganhar. A gente pode até recortar o esporte nesse momento e dizer que o esporte está superior a Náutico, Santa e Retrô. Eu boto na primeira instante o esporte, na segunda, Náutico, Santa e Retrô. Os 3 no mesmo patamar. O esporte está acima porque tem uma discrepância financeira muito grande. O esporte está no... É aquela história, se eu tenho 10 milhões para montar o time e você tem 1 milhão, se eu não for incompetente, eu ganho. Se eu for competente, eu tenho que vencer. Esse time que tem uma defasagem aí de 10 vezes menos do que eu tenho para contratar jogadores. Mas voltando à questão do Evandro, ele fala isso, né? E eu fiquei pensando no Retrô. O Retrô vai subir e a torcida vai ser consequência do trabalho que ele realizar. E o Laércio ficou muito chateado, inclusive passou um vídeo pra gente, que a gente expôs lá no Traíras, falando sobre essa questão.